estão nos seguindo pela internet. Alex, é um prazer estar aqui com você, porque nós sabemos uma coisa. Estando no seu programa, nós estamos falando com o povo, nós estamos falando com as pessoas, aquelas pessoas que não têm muita vez e voz. E você é um porta-voz, você abre esse diálogo que é importante para o técnico, para o administrador, para o gerente público, para as autoridades, para todo mundo, para que nós possamos juntos, nós tentarmos resolver um problema tão grave como é essa questão da mobilidade urbana, que mata, que sequela as pessoas, que deixa as pessoas em cadeira de roda, que fere no coração as famílias quando ela imobiliza, ela sequela o pai de família, algum membro da família. Então, é um assunto muito importante e é um prazer estar aqui com você. Parabéns por como você conduz todo esse programa nessa cidade com essas pessoas tão carentes. Muito obrigado. Manuel, qual a sua análise técnica sobre o trânsito de Manaus diante de tantos registros de acidente de motos, pedestres, carros, caminhões, e a situação só vem piorando ao longo dos anos? Infelizmente, Alex, nós sabemos de que a mobilidade urbana ela é feita de vários conjuntos, né? E nós temos que focar que quando as cidades, elas focam primeiro nos veículos, elas focam na máquina, esquece o homem. Evidentemente, a consequência seria isso. Quem mais o pau vai quebrar do lado do mais fraco. É simples assim, né? É simples, não precisamos ir muito além, filosofar, absolutamente, né? Por quê? Porque quem mora longe, quem mora na periferia, quem é pobre, normalmente está morando em situações não condigentes para ela sair da sua casa com segurança, não ter calçada, não ter sinalização, não ter o ordenamento urbano para isso, não ter uma disciplina urbana, não ter uma maneira, acima de tudo, segura, objetiva, confortável, aceitável para ela se deslocar diariamente. Ora, nós estamos falando da grande maioria da população de Manaus, de quase 2 milhões e 100 mil habitantes. Não esquecendo, Alex, que a população de Manaus, ela não é somente de Manaus capital, é a região metropolitana. Essa região metropolitana que é responsável por mais de 90% da frota circulante em todo o estado. Ela é responsável e concentra aqui na região metropolitana, toda interligada, diariamente, com mais de 70% da população do estado. Ou seja, a cidade-estado, essa região metropolitana, ela não tem aquela opção para que as pessoas possam se deslocar. E, Alex, os nossos números de mortalidade, os nossos números de acidente mostram claramente, nós ainda estamos optando não preferencialmente pela maioria. Pelo transporte de massa. Pelo transporte coletivo de massa. Para aquelas pessoas que moram longe, necessitam disso. Seja ela, Alex, pelo ônibus, pelo barco, pelo metrô, pelo trem, pelo transporte coletivo, que ele é mais racional, é mais seguro. E eu te digo, Alex, o número de veículos que entra na cidade anualmente é desproporcional à capacidade de nossas vias, né? Você veja, nós estamos voltando às aulas particulares, né? Da rede particular. O trânsito já está mais pesado. De me deslocar do centro para cá, eu levei mais de 30 minutos, né? Ou seja, eu estou vindo no contrafluxo. Quem vem no fluxo leva necessariamente da barreira mais de uma hora. Agora imagine que vem em transporte coletivo. Transporte coletivo, né? E, Alex, isso é que é a grande aflição. À medida em que eu tenho mais carro na rua, a vulnerabilidade de acidente é maior. Eu lhe digo mais, Alex. Infelizmente, nós temos uma estatística que não nos dá orgulho em nada. A frota de motocicletas em Manaus, ela cresceu nos últimos 15 anos, quase 1000%. A frota de motocicletas. Hoje, o número de motocicletas que estão regulamentadas é diferente do que circula.
regulamentadas, inscritas no Detran Amazonas, é equivalente a quase 33% da frota que roda em Manaus. Manuel Paiva. É um absurdo, viu, Alex? Eu gostaria de falar com você agora sobre os ex-gestores que passaram na cidade de Manaus. A gente tem o Alfredo Nascimento, que tentou implantar o Expresso. Aí a gente vem um pouquinho mais para frente, tem um Arthur que tentou implantar ali a faixa azul na cidade de Manaus. A gente percebe que nenhuma dessas opções deu certo na cidade de Manaus. Não deu certo por quê? Alex, olha só. Eu tenho que fazer justiça a um administrador que teve a coragem de um tempo atrás ele optar, eu quero implantar em Manaus um sistema que é o melhor do Brasil, que é Curitiba. Curitiba, ele começa isso desde a década de 70, 80, ele foi modelo para toda a América Latina, tanto é que hoje Bogotá, Medellín, Goiânia, a própria Curitiba adotam o BRT como um modelo para o ônibus de mobilidade, né? É 100%? Claro que não, porque... Que são os corredores. São os corredores exclusivos, onde a prioridade são os Inclusive, ônibus. São Paulo usa esse modelo. Dá mais velocidade, sabe, otimiza mais, racionaliza mais o sistema. E quem implantou esse sistema em Manaus, na década de 80, foi o prefeito, então prefeito Amazonino Mendes. Desde lá, Alex, desde lá, 83, ninguém modificou o sistema que está aí. Continua desde 80, é a mesma concepção. Desde 83. Desde 83. Eu não tinha nem nascido ainda. Desde 83, Alex. Esse é um fato que nós temos que enfatizar. Ora, no mínimo tinha que avançar. O Amazonino, ele pensou um sistema com terminais de integração. Ele começou com 3 terminais de integração, projetava o crescimento para mais 5, 8 terminais de integração. Ele pensava uma evolução de ampliação do corredor exclusivo de ônibus, de uma ampliação de ônibus de maior capacidade nos corredores para otimizar a velocidade. A velocidade hoje do ônibus nos principais corredores é de 12, 15 km por hora, quando ele deveria circular 30 km por hora. Por quê, Alex? Um ônibus hoje, pela manhã, ele dá no máximo 3 viagens por turno. Ele poderia dar 6, ele poderia dar 8, ele poderia dar 10, se ele tivesse fluidez. Ora, isso quer dizer o seguinte, desde o Amazonino, não houve uma continuidade, tá, para se for melhorando, aprimorando, e aquilo que nós defendemos como técnico. A mobilidade, ela é boa quando ela tem diversidade, quando ela tem competitividade, quando ela tem modais que a população possa escolher. Eu quero ir de ônibus com ar-condicionado, é mais caro. Eu quero ir de ônibus com maior velocidade, ele tem um valor. Eu quero ir de um ônibus que só tenha gente sentado. Bem, se eu vou de barco, se eu vou de trem, se eu vou de metrô, você conhece Paris, você conhece cidades onde as pessoas utilizam os moldais de uma maneira democrática, de uma maneira de acordo com como eu quero, a pressa que eu quero ter. Por isso que eu te digo, sabe, Alex, eu não sou contra o mototaxista, a Uber, a 99, não. Eles fazem parte de um sistema de mobilidade que a população tem que ser servida. Como o taxista, ele tem o seu espaço, o taxista, o bom taxista, aquele que presta o serviço, ele vai ser sempre eterno. As pessoas dependem disso. Não existe exclusividade, a exclusividade é danosa, a exclusividade leva à segregação das pessoas. Eu lhe digo isso, Alex, nós não precisamos ir longe. Vamos a Manacapuru, vamos a Itacoatiara e vamos a Parintins. Não tem sistema de transporte. Lá o índice de acidente é muito maior do que aqui. Lá as pessoas morrem mais, se machucam mais com as motocicletas do que qualquer outro. Lá não tem um ônibus público. Ou seja, o transporte público, a solução do trânsito passa pela qualidade e diversidade do transporte público, para que as pessoas possam se deslocar com segurança, conforto e, acima de tudo, confiabilidade.
Manuel, a gente vai para uma pergunta na tela, coloca pra gente: bom dia, Alex Braga, quero fazer uma reclamação. Sou motorista de APP e às vezes precisamos ficar parados esperando a próxima corrida. E como todos sabem, não existe vagas para motorista de APP. Aqui no centro, paramos nas vagas desocupadas do Zona Azul. Mas toda vez que paramos, eles já vêm querendo cobrar. E se não pagar, eles pedem para sair, sendo que fica muitas vagas sobrando em qualquer rua aqui no centro ou no Vieira Alves. Será que existe uma solução para isso? E a gente vai falar dessa solução daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Onda Digital.